Merhaba, eu sou a professora Karen Hayek, do programa Cultura Libanesa, e hoje a gente veio visitar a paróquia ortodoxa de São Jorge, aqui no Distrito Federal, em Brasília. Acompanhem comigo. Hoje eu quero agradecer ao senhor Arquimandrita Agave Cesar por receber a gente aqui, receber nosso programa. É um prazer enorme ter o senhor conosco. أهلا وسهلا فيك. يخلينا إياكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم هون بكنيسة مارجوريوس اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية بالعاصمة برازيليا. Muito bem. فينا نحكي شوي بالبرتغيز؟ شوي بالعربي وشوي بالبرتغيز. أهلا وسهلا. كيف حضرتك جيت على البرازيل؟ رح احكي شوي إذا حكيت بالعربي بترجمون وبعدين نرجع نحكي بالبرتغيز، اوكي؟ Então, كيف حضرتك جيت على البرازيل وقد ايه صار لك هون بالبرازيل؟ Há quanto tempo, perguntei para ele há quanto tempo ele está aqui no Brasil, como ele veio aqui ao Brasil, e aí eu vou traduzindo aos pouquinhos para vocês. أنا أجيت على البرازيل ب9 أيار 2003. كنت بمدينة نيقوسيا بقبرص، واحتاجوا كاهن لكنيسة مارنقولا بالريو دي جانيرو اللي هي المعتمدية الأنطاكية بأمريكا اللاتينية. فينا نحكي شوي بالبرتغيز؟ أوكي. Eu cheguei para Rio de Janeiro em 9 de abril de 2003. جاي من سوريا؟ Veio direto Síria, Londres e Rio de Janeiro. Nossa paróquia no Rio de Janeiro estava sem padre árabe. E paróquia, ou famílias da nossa comunidade, eles precisam de um padre árabe como tradição da igreja, precisam fazer missa, batizado, serviço normalmente na língua árabe. Então, como não tinha, então eles pediram para a patriarca Inácio IV, naquela época, para mandar um padre para cá. Eu esteve na Chipre, Nicósia, me chamaram para voltar para Damasco e preparar documentos todos para me mandar para a Igreja São Nicolau para Rio de Janeiro. Como padre auxiliar para o bispo Dimitrios Hosni, naquela época. E a partir de 2004 até 2014 até 2018, eu estava como delegado patriarcal para a patriarca João X Iazigi. E aí o senhor veio para Brasília depois? Foi transferido do Rio de Janeiro para a Arquidiocese de São Paulo, pelo pedido do arcebispo Damasceno Mansur. Cheguei para São Paulo 29 de dezembro de 2019. Fiquei até 31 de janeiro de 2020. E chegou para Brasília 2 de fevereiro de 2020. E até agora eu estou responsável da Igreja São Jorge, Brasília, e também como pároco principal. Nós, graças a Deus, trabalhamos muito aqui com equipe de conselho da igreja para fazer um trabalho social e religioso.
parte social com famílias, porque estava uma época difícil aqui. Nós está recuperar a vida espiritual aqui na Brasília. E também eu fiz um contato político com 14 embaixadas das igrejas ou países ortodoxos da Europa. Geórgia, Rússia, Grécia, Chipre, Romênia, Bulgária. Então, esse contato, porque nossa igreja, eles não têm igreja aqui na Brasília, então eu quero essas embaixadas fazerem uma ligação direta com nossa igreja, com o Patriarcado da Antioquia, e tem amizade grande com várias embaixadas aqui. Eles fizeram serviços religiosos deles aqui. Isso é muito importante. Isso para a nossa igreja é importante muito. Antigamente não existe este contato. Pode ser uma coisa boa, mas com o número 12, 14 embaixadas, não tinha. Isso é muito bom. É. Eu queria perguntar para o senhor, na verdade, é uma curiosidade minha e das pessoas que estão assistindo a gente. Qual é a diferença, por exemplo, da religião ortodoxa, por exemplo, para as outras religiões? Como que a gente consegue ter algo de diferente? Na verdade, entre a igreja ortodoxa, agora, posso falar, a igreja ortodoxa é a igreja católica romana. Tá. Para fazer a diferença entre nossa igreja como igreja evangélica, é na verdade muito grande. Tá. Mas eu posso falar entre nossa igreja ortodoxa e nossa igreja católica romana, hoje em dia não tem, posso falar 99% como nossa tradição, como igreja católica romana, não tem porque mesma fé, mesma sacramentos, missas, assunto de Nossa Senhora, sobre natureza de Jesus Cristo, sobre santos, santas, apóstolos. Então, se tiver, pode ser dentro de uma da igreja, muito importante e fundo da fé. Então, esta só pode ser entre grupos, entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, para estudar. Pode ser fundo, mas normalmente até aqui eu recebo muita gente, famílias católicas romanas, até eles puderam fazer serviços deles aqui, batizado, o casamento. Então, nosso contato com povo católico, muito bom e muito carinhoso. Que bom. Isso é importante. Sempre eu abro a igreja para outras pessoas, porque eles devem viver nossa cultura. Esta não pode ficar só para antioquenos. A igreja deve abrir o braço dela para receber gente, e eles para saber como nossa cultura, como nosso religioso, como nossos sacramentos, a igreja como viver. Então, isso é importante, até eles sabem que tem a igreja ortodoxa Antioquia, e tem cultura muito importante, e tem uma vida histórica. Não só para 100 anos, 200 anos, a nossa igreja, idade de época de Jesus Cristo para cá. Então, eles devem saber que não só como país católico, então devem saber também, tem a igreja ortodoxa, existe, e ela tem uma história grande. Ela é igual à igreja católica, se não podemos falar irmã da igreja católica romana como país do Vaticano. As missas, elas são feitas em árabe somente ou são feitas em português, em árabe, os batizados, os casamentos? Na verdade, é que, porque a geração juventude é que raramente tem uma pessoa de 30 anos para cá, eles não falam língua árabe. Tá. Se pode uma palavra, uma frase, mas para rezar totalmente missa, língua árabe, fica difícil para eles. Então, eu comecei a fazer uma missa, primeira coisa para acostumar como eles aqui, para saber como eles precisam, reclamação, vamos fazer árabe pouco, português está mais. Eu normalmente comecei a fazer metade, língua árabe e língua portuguesa, para eles sabem que a língua da igreja é língua árabe, não é portuguesa ou inglesa. Exatamente. Manter, na verdade, né? Eu também já
anunciei que eu vou fazer língua árabe aqui, como aula árabe, e depois eles vão subir para a igreja, então eles vão escutar o que eles estão estudando, eles vão subir para a igreja para escutar a língua da igreja, a língua árabe. Eu fiz agora, hoje em dia, eu faço missa, normalmente 90% língua portuguesa, só eu faço parte do Evangelho, língua árabe, língua portuguesa, Pai Nosso, língua árabe, língua portuguesa, língua árabe, e também algumas tropários para eles escutar também, porque tem gente que gosta de escutar nossa língua. A diferença musical entre língua portuguesa e língua árabe, também a senhora vai sentir alma de canto entre língua árabe ou língua grega, como música bizantina mesmo, e traduzir para a língua portuguesa fica pouco a diferença, por causa que a música às vezes não cabe. Exatamente. Né? Mas graças agora aos sacramentos, eu faço como família Beji, se ela não sabe língua árabe, então eu faço tudo, serviço batizado, casamento, língua portuguesa completa, tradição da igreja totalmente, exatamente, só podemos falar como o povo vai entender, língua árabe, língua portuguesa, metade, metade, às vezes eu coloco língua grega também, para dar atenção para gregos que vêm para cá, para assistir missa ou batizado ou casamento. Maravilha, adorei saber, já fiquei com vontade de assistir a missa do Senhor. Agradeço, seja bem-vinda. A igreja não tem imagens, não tem estátuas, né? É só a imagem. Né? Sim, nossa igreja ortodoxa normalmente ela só usa ícones, não tem imagem como a igreja católica romana. Por isso, então, o senhor vai ver fotos, exatamente né? nossa igreja, qualquer igreja ortodoxa de Antioquia, Alexandria, Rússia, Romênia, Bulgária, também Chipre, então a igreja, a tradição dela, existe ícone. Também podemos lembrar que sétimo concílio econômico, aquele guerra ficou 200 anos sobre honra da ícones. Então a igreja finalmente ela declarou a vitória desta guerra para honrar ícones dos santos, os santos, Jesus Cristo ou Maria. E hoje em dia agora normalmente a história da igreja ortodoxa usam ícone, não usam imagem como a igreja católica romana. Por isso tem tradição e tem ordenação como o Senhor vai colocar ícones na iconostas como ele, يعني حامل الأيقونات اللي هو بيفصل separação entre santuário, الهيكل e prato da igreja como صحن الكنيسة اللي هو بيكون تجمع الشعب لما بيكون في صلاة. Então, onde tem a concentração das Exatamente, pessoas, né? isso. E aí, então, a gente tem que ter essa separação, né? Que Exatamente. Entre o público, né? Entre aspas, e as santuário. atividades santuárias. Existe no calendário, né? A gente sabe que existe a celebração da Páscoa que é diferente, né? Numa data diferente. O senhor poderia explicar para a gente o porquê isso acontece? Porque nós temos dois calendários, gregoriano e juliano. Tá. Então, a nossa igreja, ela segue gregoriano. A igreja católica romana, época, mais ou menos 300 anos atrás, ela fez mudança do calendário juliano, época do Papa Juliano XIII. Então, naquela época eles fizeram este trabalho e ficaram a diferença entre segundos e horários e dias, 13 dias total. Por isso, desde aquela época do Papa Juliano até hoje, a diferença ficou entre Páscoa ortodoxa e Páscoa católica, esse 13, às vezes 13 dias, às vezes chega para uma semana, 2 ou 4 semanas. Não é significa quando fica ano de 365 dias. E Páscoa, ela tem regra, porque dentro do Conselho Ecumênico, como patriarca de Alexandria, ela coloca artigos. Quando cai Páscoa ortodoxa, primeira coisa deve passar Páscoa judaica, lua cheia, e próximo domingo da Páscoa da judaica. Ela cai Páscoa da igreja ortodoxa, da igreja geral, antigamente.
não tem aquela separação entre a igreja do Oriente ou a igreja do Ocidente. E ficaram uma igreja desse jeito. Mas depois da separação, 1054, depois de Jesus Cristo, essa separação já confirmou que agora tem Páscoa Católica e Páscoa Ortodoxa. Eles não ficaram seguir a regra do Conselho Econômico sobre artigos de Páscoa cristianismo. Por isso é que essa diferença agora começou entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa desse tipo. Uma semana às vezes, 2 semanas, às vezes chega para 4 semanas. O senhor quer passar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Não só, a maioria são árabes, libaneses, não libaneses, sírios, mas para os brasileiros todos. E se no final o senhor pode abençoar o nosso programa e nosso pessoal? Minha mensagem para nosso povo árabe, libaneses e sírios, é nesse tempo exatamente por causa de o que está acontecendo lá no Líbano ou Síria, sua oração, na verdade, onde dia só pedimos a Deus para ajudar-nos para passar este tempo complicado o que nós está passando, de sofrimento, da dor, pena grande. E nós, normalmente, aqui, nosso povo árabe, aqui, libaneses, sírios, iraquianos, palestinos, aqui na Brasília, sempre tem uma alma. Quando você fala de dor de nossos países, a maioria, todo mundo junta. Uma coisa muito importante hoje em dia. Por isso, eu peço para eles para continuar desta amizade, esse carinho, esse amor, porque nossa vida sem amor, sem carinho, nós não é como Deus. Chamamos nós como nós filhos amados dele. Isso é importante para nós. A igreja sempre, a mensagem dela para filhos, sempre humana. Nós estamos humanos para mandar esse carinho, esta amizade, este amor para a tradição, para outra tradição. مشان هيك بنطلب من الرب يسكب رحمته على بلادنا لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، حتى يرفع الألم عن الشعب. مرارة، ظلم، فقر، جوع. صار الإنسان يوصل لمرحلة يبحث عن الخلاص، وهالسبب كلياته لأنه مسؤوليه هذيك الأماكن ما عم بيبحثوا عن مصلحة الناس ومصلحة الوطن، صار في مصالح شخصية هن بيبحثوا عنها لأجل مجدهم الخاص وليس لأجل مجد الوطن مثل ما بيعملوا أجدادنا وآبائنا بهذاك الأيام. بتمنى لإذاعتكم الكريمة وإن شاء الله يا رب دائما بتكون بازدهار والنجاح الدائم. وأنا انبسطت جدا إنه عم بيوصل هالصوت عبر هالإذاعة الحلوة لعدد كبير من الجالية العربية، إن كان بالبرازيل أو إن كان بأماكن أخرى بوصل الصوت عبر هالإذاعة الجميلة. يعني بدعو لكم بالصحة والعافية والله يوفقكم جميع. Desejo para vocês prosperidade, vida longa com saúde em primeiro lugar e também sucesso para esse programa maravilhoso. Muito obrigada. E Deus te abençoe, te abençoe de vocês e trabalho abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. De nada e sejam bem-vindos da nossa igreja aqui em São Adorei Jorge. conhecer o senhor, adorei conhecer a igreja. Vamos conhecer um pouquinho mais da igreja. Se Deus quiser. E muito obrigada mais uma vez. muito obrigado. شكراً. أهلا وسهلا فيكم أهلاً. وأهلا وسهلا بكنيسة مارجوريوس اللي هي شرفتني. شفيعة المكان. شكرا. أهلا وسهلا.